Imagine poder compartilhar suas angústias, seus medos e suas maiores preocupações com alguém que sempre te escuta e nunca te julga. E se eu te dissesse que esse alguém é Deus? Neste vídeo, vamos falar sobre como conversar com Deus pode transformar completamente sua vida, trazer paz ao seu coração e te ajudar a enfrentar qualquer situação difícil com mais confiança. Talvez você esteja passando por momentos de dúvida, incerteza, ou até se sentindo sozinho, sem saber para onde correr. Você não está sozinho, e há uma fonte de força e sabedoria ao seu alcance. Falar com Deus vai muito além de simples palavras. É uma conexão profunda que pode mudar a forma como você enxerga sua vida e os desafios que enfrenta. Se você já se perguntou como encontrar respostas para o que está vivendo ou simplesmente como sentir mais paz, fique comigo até o final. Vamos explorar os poderosos benefícios dessa conversa divina e como ela pode impactar diretamente seu bem-estar emocional, espiritual e mental. Você já parou para pensar nos incríveis benefícios de falar diretamente com Deus? Falar com Deus não é apenas um ato de fé, mas um encontro transformador que muda a forma como vivemos e encaramos a vida. É como abrir uma janela para a paz, a orientação e a cura que todos nós buscamos. Nesse vídeo, vamos explorar os maiores benefícios dessa conexão divina e como isso pode mudar completamente sua vida. Continue assistindo para descobrir como a oração pode ser a chave para a paz interior, a sabedoria e muito mais. O benefício da paz interior. A oração é mais do que uma conversa. É um refúgio onde depositamos nossos medos, ansiedades e preocupações nas mãos de Deus. Quando falamos com Ele, somos convidados a entregar a Ele nossos fardos, permitindo que nossa mente e coração encontrem descanso. Essa paz que sentimos ao orar não é fruto de circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos assegura essa paz em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui, vemos que ao falar com Deus, recebemos uma paz que transcende o que podemos compreender ou explicar. Em momentos de angústia, a oração traz a certeza de que não estamos sozinhos. Deus acolhe cada súplica, cada clamor, e nos envolve em sua presença, protegendo-nos de nossos próprios medos. Não se trata de evitar os desafios da vida, mas de enfrentar tudo com a tranquilidade que só a paz divina pode proporcionar. Há inúmeras histórias de pessoas que encontraram essa paz ao dobrar os joelhos em oração. Um exemplo é o testemunho de uma mãe que, em meio a uma crise familiar, encontrou alívio ao orar e confiar na provisão de Deus. Sua história é um exemplo vivo de como a oração transforma corações e muda perspectivas, trazendo a paz necessária para continuar. A paz que experimentamos ao falar com Deus não é temporária. Ela é renovada a cada encontro, a cada momento em que buscamos sua face em oração. Esse diálogo diário é a chave para viver com um coração calmo e uma mente tranquila, independentemente das circunstâncias externas. O benefício da orientação e sabedoria. A oração também é um meio pelo qual Deus nos concede sabedoria e orientação. Em Tiago capítulo 1 versículo 5, está escrito: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quando falamos com Deus, abrimos um canal para receber suas instruções claras e precisas para nossa vida. Deus nos guia de várias formas, seja através da sua palavra, seja pelo Espírito Santo que fala ao nosso coração durante a oração. Ao nos colocarmos diante dele, ele ilumina nossos passos e nos mostra o caminho certo a seguir, especialmente quando enfrentamos decisões difíceis ou situações de incerteza. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram guiadas por Deus através da oração. Moisés, ao orar no deserto, recebeu instruções precisas sobre como liderar o povo de Israel. Davi, antes de cada batalha, buscava a direção de Deus. Essas histórias mostram como o poder da oração nos coloca em sintonia com a vontade divina. É fundamental estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, sobretudo nos momentos mais críticos da vida. A oração é uma via de mão dupla. Enquanto falamos com Deus, também devemos aprender a ouvir suas respostas, que muitas vezes vêm em forma de paz, discernimento ou uma profunda convicção em nosso espírito.
Quando cultivamos o hábito da oração, nos alinhamos mais profundamente com a vontade de Deus. Isso nos capacita a tomar decisões mais sábias, baseadas não em nossa limitada compreensão humana, mas na sabedoria infinita do Criador. O benefício do fortalecimento espiritual. A oração é uma fonte inesgotável de fortalecimento espiritual. Nos momentos em que nos sentimos fracos ou desanimados, ela nos conecta com o poder de Deus, revigorando nossa fé e nossa determinação para enfrentar os desafios. Um exemplo claro disso é o momento em que Jesus, no jardim do Getsêmani, orou intensamente antes de enfrentar a cruz. Ele foi fortalecido em espírito, capacitado a cumprir a missão que o aguardava. A oração foi sua fonte de força naquele momento de extrema provação. O Espírito Santo age poderosamente na vida daqueles que buscam a Deus em oração. Ele nos fortalece, nos enche de coragem e nos capacita a permanecer firmes na fé, mesmo diante de grandes dificuldades. A oração é o canal pelo qual o Espírito nos reveste de poder. Há inúmeros testemunhos de crentes que se sentiram fortalecidos pela oração. Desde pessoas enfrentando doenças graves até aqueles que lidam com crises financeiras ou emocionais, a oração é a força que sustenta e revigora em tempos de fraqueza. Assim como o exercício físico fortalece o corpo, a oração fortalece nossa fé. Ela nos torna mais resilientes, mais confiantes no poder de Deus e mais preparados para lidar com as dificuldades da vida. O benefício do relacionamento mais íntimo com Deus. A oração é o meio pelo qual desenvolvemos um relacionamento íntimo com Deus. Não é apenas uma troca de palavras, mas um diálogo profundo e constante, que nos aproxima do Criador. Personagens bíblicos como Enoque e Abraão mantiveram um relacionamento próximo com Deus por meio da comunicação constante. Enoque andou com Deus, Gênesis capítulo 5 versículo 24. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Essa intimidade foi construída através de uma vida de oração e obediência. Ao orarmos, passamos a ver Deus não como uma figura distante e inacessível, mas como um Pai amoroso e presente em todos os momentos. A oração transforma nossa visão de Deus e nos faz compreender seu coração de maneira mais profunda. Experiências pessoais de conexão profunda com Deus através da oração são comuns entre aqueles que dedicam tempo para se comunicar com Ele diariamente. Essas experiências transformam a fé e a vida espiritual, levando a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Quando fazemos da oração uma prática constante, começamos a conhecer mais profundamente o caráter e os desejos de Deus. Esse conhecimento nos transforma, nos molda e nos torna mais parecidos com Cristo. O benefício do alívio emocional e cura. A oração também é uma ferramenta poderosa para o alívio emocional e cura de feridas internas. Quando falamos com Deus, encontramos um espaço seguro para derramar nossas emoções e permitir que Ele nos cure. Ao abrir nosso coração a Deus em oração, permitimos que Ele trabalhe em nossas dores e nos ajude a processar sentimentos de mágoa, tristeza e medo. A oração é um convite para deixar que Deus traga à tona e cure as feridas mais profundas da alma. A Bíblia nos lembra, em Salmo capítulo 147, versículo 3, que Deus cura os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Quando nos voltamos a Ele em oração, encontramos o bálsamo espiritual que restaura nossas emoções e traz alívio. Testemunhos de pessoas que encontraram cura emocional através da oração são inúmeros. Homens e mulheres que lutavam com depressão, traumas ou perda encontraram na oração o início de sua jornada de cura e restauração emocional. A oração nos permite entregar nossas dores a Deus e confiar que Ele é capaz de curar cada ferida. Esse processo nos fortalece emocionalmente e nos ajuda a encontrar a cura que só o Senhor pode oferecer. Ao longo desse vídeo, vimos como a oração nos oferece paz, orientação, fortalecimento espiritual, intimidade com Deus e cura emocional. Esses são apenas alguns dos benefícios transformadores de falar com Deus. Se você ainda não fez da oração uma prática diária, hoje é o dia de começar a experimentar esses benefícios transformadores. Falar com Deus não é apenas uma necessidade espiritual, é um privilégio que transforma vidas. Então, fale com Ele hoje e veja as mudanças que acontecer.